Olá, pessoal do segundo ano. Prazer em estar com vocês e vamos para mais uma aula de geografia. Dessa vez, vamos falar um pouco aí do desenvolvimento agrário brasileiro e ver um pouco da história da estrutura fundiária brasileira. Como é que ela se formou? Para a gente não perder sempre aquele bom hábito, o mundo gira, nós teremos aula de geografia. E só para conhecimento, nós iremos, no final da aula, atingir esses objetivos. Grande parte do material está no livro, então é interessante realizar a leitura. Aqui simplesmente é um extrato daquilo que está colocado no livro, mas não tira a importância da leitura lá no livro. Então agora a gente vai falar um pouco sobre a estrutura fundiária brasileira. Vocês já estudaram em história a questão do descobrimento, da ocupação, dos ciclos econômicos, né? Nada disso é novidade para vocês. Então só estou lembrando. E os investimentos no Brasil começaram a partir de 1530, na verdade, né, com a criação das Seis Marias, né, que era um sistema de doação, né, efetuado pela coroa portuguesa, que concedia grandes extensões de terras à interessada a cultivar a cana-de-açúcar, que era o produto que movia a economia da época, né, a cana-de-açúcar. Só que, para você ter, né, para a coroa doar essas extensões, você deveria, assim, exigia ter grandes investimentos. Para ter grandes investimentos não era qualquer um, então era restrito às famílias mais ricas de Portugal. Não era qualquer um que poderia ter essas terras. Então é daí que começa essa questão da grande propriedade. Também nesse período, vocês já estudaram, né, foi utilizado o sistema de plantation, que precisa realmente de grande quantidade de terra, vamos dizer assim, né, grandes propriedades rurais, com o uso do trabalho escravo. Então, a escravidão foi, foi a forma que nesse período foi utilizada para que a máquina, o sistema funcionasse nessas grandes propriedades rurais. E tudo funcionava dentro do engenho, né? O engenho era ah, o que botava, retirava o produto, precisava de muita gente, tinha várias fases, tinha a fase de plantar, colheita, transporte, moer, né, separar o açúcar, então tá tudo aqui. E né, a casa do donatário, que era separado, né, a senzala, tudo isso que você já conhece. E isso foi durante muitos anos, né? Século XVI, século XVII. Aí você, mas é só um século. Bota aí quantos anos tem um século? 100 anos. Quantas vidas foram perdidas? Quantas pessoas passaram por aí? Então é muito tempo. É lógico que hoje é só história, mas para quem viveu esse período, principalmente como escravo, não foi fácil. O trabalho era árduo e também as condições sanitárias que hoje nós damos valor, mas na época não tinha
essa preocupação, principalmente com o escravo, que era considerado uma coisa, não era considerado uma pessoa. Então, é um momento complicado da nossa sociedade. Engraçado é o seguinte, né? É que no Sul, com o tempo, principalmente século XVII, a partir do século XVII, século XVIII, o modelo foi diferente do modelo adotado no Nordeste, né? Ali no litoral, principalmente, quando faz aquele sistema de capitanias hereditárias, boa parte hoje da região sul não fazia parte, né? Aquilo foi construído, a gente já até estudou esse ano, com o aumento do território, principalmente naquele período que a coroa portuguesa fazia parte da coroa espanhola, então houve um avanço das fronteiras e com isso depois a gente adquiriu esse território lá no sul. Mas lá no sul o modelo foi um pouco diferente daquele ocorrido lá no Nordeste. Né? No Nordeste, precisando de grandes propriedades rurais, já no sul foi baseado um pouco, né, a terra em pequenas propriedades, né, e o trabalho familiar, com isso angariando, trazendo alguns imigrantes, né, importantes, né, os italianos, alemães, poloneses. Então houve uma estrutura diferenciada, que isso vai causar impactos muito grandes na nossa história e até hoje tem, né? Aí o tempo passa, surge ali Lei das Terras, em 1850. Veja bem, a gente começa com 1532, já estamos em 1850, quase 300, né? Mais de 300 anos. E aí surgiu o objetivo de regulamentar a propriedade rural do país, porque realmente estava uma situação um pouco complicada nesse período. 1850 já é Segundo Império, Dom Pedro II, e a terra que era antes considerada patrimônio pessoal do rei, lembrando que, eu boto rei, mas é imperador, né? As pessoas não tinham direito, porque o imperador era dono de tudo. E aí, com essa lei da terra, essa regulamentação, passou a sair de doação e quem você poderia comprar. Mas todos poderiam comprar a terra? É lógico que não, né? Então era muito caro e aí ocorreu que privilegiou os grandes proprietários, aqueles que já tinham a terra na forma de doação, já tinham os meios de produção da época, já plantavam os seus cultivos, então esse teve grande capacidade de pegar aquela terra que era doada e comprar. Com isso, dificultou muito o acesso dos pequenos agricultores. Os pequenos agricultores ficaram sem o seu modo de produção, que começou a ter vários problemas no campo. Em 1930, o Brasil, grande exportador de café, mas ainda tinha uma estrutura fundiária bem arcaica lá do século passado, e isso começou a dar problema social. Um dos problemas sociais do campo foi a Guerra de Canudos, que é o fruto dos problemas oriundo dessa divisão, desse acesso à terra, muitas pessoas pobres, e chegou lá uma pessoa dizendo que iria resolver, acabou se fechando e tendo aí tipo uma revolução, né? Guerra de Canudos, atuação
do governo, o governo teve que atuar e foi muito difícil, né? A história conta que foi uma coisa muito complicada. E aí a gente vai avançando. Em 1964, o governo atual, né, principalmente lá dos pessoal, os intelectuais chamam do regime militar, né, na época depois da Revolução Democrática de 31 de março, o governo muito preocupado naquilo que acontecia no campo, cria o Estatuto da Terra, né, que buscava uma democratização do acesso à terra, principalmente ali os agricultores menores. Né. Uma coisa importante é que o Estatuto da Terra ele deu uma igualada do trabalhador rural igual ao trabalhador urbano. Questão de FGTS, férias, antigamente não tinha, então o trabalhador rural ficava à mercê, principalmente ali era freelance, e aí sempre sendo prejudicado. E você fazendo, né, igualando os direitos, dava certas garantias ao trabalhador rural. Estou falando sobre o trabalhador, não estou falando sobre os donos da terra. Mas isso foi muito importante na época, essa criação do Estatuto da Terra, para que diminuísse bastante os conflitos. Mas não resolveu, certo? Não resolveu por vários motivos. Às vezes, até mesmo muitas pessoas não eram a favor da democratização, apesar do governo realizar isso, porque muitas pessoas perderiam o seu poder de influência. Então foram contra e o governo da época teve bastante dificuldade para implementar todas as ideias. Em 1970 surge o INCRA, é um órgão estatal voltado para a reforma agrária e que começou muito bem, resolvendo, mas depois final da década de 80, 90, começou também a ter muito problema de corrupção entre esse órgão, mas agora voltou realmente a partir da década de 2000 ter a sua influência, mas foi criado em 1970, né, fruto desse planejamento do governo que eram os presidentes militares, né, preocupado principalmente com os conflitos da terra, né? Aí agora vamos falar um pouco de processo de desenvolvimento agrário. O que nós precisamos para chegar? Primeiramente, nós temos que realizar pesquisa. E quando a gente fala em pesquisa, não tem como a gente não falar sobre educação. Bom, pesquisa e educação são coisas que estão interligadas. A gente cada vez mais tem que investir em educação. Tanto aqui na parte da sociedade urbana, mas principalmente na sociedade rural. É aquela que nos sustenta, é aquela que bota a comida no nosso prato. E cada vez mais você fazendo pesquisa, você vai, como posso dizer, criar tecnologia, e essa tecnologia, agora que nós já sabemos que tudo que nós fazemos cria um impacto muito grande ao planeta. É uma ideia que não existia até pouco tempo atrás, até 1950 não existia essa ideia de o ser humano impactar tanto o planeta, o clima,
Então hoje a tecnologia ela tem que vir com esse viés. Ao mesmo tempo, você tem que facilitar o acesso à terra, que foi um dos grandes problemas no nosso país, principalmente quando a gente partiu para ser um país industrializado, mecanizando principalmente o cultivo, mas não dando condições para o pequeno agricultor realizar sua atividade no seu espaço rural. Com isso, ele não tinha uma situação favorável, buscou nos centros urbanos uma qualidade de vida melhor, mas também não encontrou e acabou dando uma série de problemas sociais nos grandes centros do nosso país, em virtude do êxodo rural. Fora isso, nós temos também o respeito à biodiversidade. Mas quem sabe assim que isso aqui esteja ligado com a tecnologia. Quanto mais tecnologia, quanto mais pesquisa, a gente aumente a nossa produtividade e não precisa cada vez mais a gente expandir o nosso território para fins de produção de alimento. Do jeito que está, e se a gente tiver uma excelente produtividade, temos como ter uma demanda, suprir a nossa demanda interna e ainda pegar os excedentes e exportar. Tenho certeza que o Brasil ficará melhor assim. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Agora vamos para as nossas questões. Abrir até o reloginho aqui, para que vocês possam realizar a leitura. Game over! Conseguiram? Não? Então tá, mais 30 segundos aí para que vocês possam realizar a leitura e conseguir responder. Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1. Fechado, então vamos ver qual é a resposta correta. É a letra B. Vamos dar uma olhadinha? Considerando-se o atual estágio da agricultura mundial, é incorreto afirmar que a maior disponibilidade de terras agrícolas em escala planetária é encontrada nas zonas temperadas. As zonas temperadas são aquelas zonas acima dos Círculo de Capricórnio e do Câncer, né? Entre Capricórnio e o Ártico, entre Câncer e o Ártico e Capricórnio e Antártica. Então não é verdade. A disponibilidade de terra está na zona tropical. Isso que é o grande erro. Tá? E o restante está certo. Tá? Então é bom realizar uma leitura. Segunda questão. Então, reloginho aberto. Vamos lá então? Mais 20 segundos. Então tá, mais 20 segundos. Beleza, independente do relógio estar rodando ou não, vamos aqui ver qual é a resposta correta. Então, quem marcou a letra C, está certo. A manutenção da elevada concentração de posse da terra
e a mecanização agrícola no país intensificaram o processo de urbanização a partir de 1950. A gente falou isso, né? Veio a Lei da Terra em 1850, que acabou fazendo uma maior concentração, né? Nem todas as pessoas que tinham uma parcela das terras que era doada pelo imperador, quando se abriu, quem tinha condições era quem tinha a maior quantidade de terra e acabou realizando a compra dessas terras. E quando o Brasil parte para a industrialização em 1950, existia um problema muito grande no campo, as pessoas se voltam para o espaço urbano, saindo do rural, em virtude da falta de emprego, falta de condições, vivendo de forma precária. Né? Eu acabei não falando nada da estrutura fundiária norte paranaense, então poderia te considerar. A concentração da posse da terra do Brasil foi reduzida? Não, foi ampliada, né, com a Lei das Terras de 1950. Mecanização do interior paranaense favoreceu a formação de pequenas propriedades. Também não trabalhei isso. A partir de 1930, isso se ocorreu foi a partir de 1950, né? Mas já tinha no Sul, como eu falei, uma ideia de formação de uma agricultura mais familiar, né? Por isso que os imigrantes buscaram, além do clima, buscaram mais o Sul, e o Nordeste ficou ainda com aquele histórico, né, da concentração de terras. As transformações fundiárias no Nordeste brasileiro, pós-1950, caracterizaram-se pela ampliação do número de pequenas propriedades. Não, muito pelo contrário. Continuou com a mesma concentração ocorrida em 1850. E para a gente fechar, a última questão, 30 segundinhos. Vamos lá, no Brasil a soja foi introduzida pelos japoneses imigrantes que trouxeram em 1908. Mas o Brasil estava com a produção voltada para o café. Logo, a soja não ocupou espaço. O desenvolvimento efetivo da soja só ocorreu na década de 1970, impulsionado pela indústria de óleo e pelas necessidades impostas pelo mercado mundial. Sua produção ocorreu, vamos ver quem acertou, letra A. Então, ela ocorreu principalmente na região sul e central do país, principalmente naquela corrida do interior, a partir da década de 70, no Mato Grosso, e saindo um pouco da pressão existente na região sul, e foi proporcionada pela mecanização da agricultura, surgimento de insumos que transformaram o cerrado em terras mais férteis. Certo? Então não tem nada a ver com região norte e nordeste, principal no norte do país, não, está chegando, né? Mas não foi isso que aconteceu, principalmente no início da década de 70. Majoritariamente na região sudeste, não aconteceu, e a terra roxa não é na região sudeste, né? É parte do sul, uma pequena parte de São Paulo, tá? Mas não é na região sudeste. Principalmente nas regiões sul e nordeste, não nada a ver com o nordeste, tá? Então, é isso aí, pessoal. Chegamos aí no final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um grande abraço para todos.